E aí, terceiro ano, então dando continuidade aos nossos estudos, a gente vai agora fazer um pouquinho de história, tá? A gente vai dar continuidade ao nosso capítulo 5. No capítulo 5, a gente iniciou aí falando um pouquinho sobre as profissões em diferentes épocas, tá joia? Então, a gente vai falar agora sobre as novas profissões. A gente vai estudar da página 252 até 255, tá bom? Então, relembrando aí as profissões, né, diferentes profissões do passado, vocês vão observar que algumas profissões do passado, hoje em dia, não tem quase nenhuma mais, tá? Então, a gente falou aí, por exemplo, que antigamente tinha os mascates, que eram aqueles vendedores que iam de porta em porta oferecer os produtos. Hoje em dia, a gente tem alguns vendedores que vão sim de porta em porta, mas são assim, em relação a antigamente, são pouquíssimos, correto? Aí a gente falou também um pouquinho, né, de algumas profissões que não existem mais, como acendedor de lampião, tá? Que hoje em dia não existe mais. Falamos de algumas outras profissões que ainda continuam. E agora a gente vai falar sobre as novas profissões, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui que algumas profissões elas surgiram nas últimas décadas, principalmente por causa dos avanços tecnológicos. Então, olha só, nós temos aí um programador desenvolvendo um aplicativo para computadores. Então, com o desenvolvimento da internet, das redes sociais, surgiram diversas funções no mercado de trabalho. Então, existem, por exemplo, os criadores de sites, os administradores de mídias sociais e os programadores, entre outros profissionais. Temos também aí, com os últimos anos, aí, muitas pessoas, né, nos últimos anos, elas passaram a se preocupar mais com a questão da saúde. Então, isso acabou aí propiciando o surgimento de novas profissões, como as nutricionistas, personal trainers, né? Que são aqueles profissionais que supervisionam e ministram treinamentos físicos personalizados para cada tipo de pessoa. E os nutricionistas são profissionais que orientam as pessoas a se alimentar melhor de acordo com as suas necessidades, tá? Então, esses profissionais também foram surgindo, né, de acordo aí com as necessidades das pessoas, para ter uma qualidade, né, que estão em busca de uma qualidade de vida melhor. Apareceu também aí a profissão de radiologista, por causa da instalação de novas máquinas e novas tecnologias. Então surgiu a necessidade de treinar técnicos mais especializados para operar esses tipos de equipamentos, tá? Aqueles aparelhos aí de raio-x, tá bom? E com isso também algumas profissões vão deixando de existir, porque, embora traga vários benefícios para a sociedade, a utilização crescente de máquinas nas empresas também causa uma grande desvantagem. Por quê? Em algumas fábricas, as máquinas passaram a realizar o trabalho que antes era realizado por quem? Por alguns operários. Então, quando você coloca as máquinas para fazer esse tipo de trabalho, as pessoas acabam sendo demitidas e ficando sem empregos, tá? Então, a gente tem aqui na página 253 uma troca de pneu sendo feita por um braço robótico em uma oficina mecânica moderna. Então, aquele profissional que antes trabalhava ali, né, para fazer esse tipo de serviço, ele foi demitido porque deu lugar à máquina, tá? Então, isso acaba sendo uma desvantagem para os profissionais dessa área. Bom, aqui na página 254, a gente tem algumas atividades para vocês fazerem relacionadas, né, com as novas funções que surgem a cada ano no mercado de trabalho e profissões do futuro, né? Tecnologia movimenta o mercado de trabalho. Então, aqui na questão número 1, a gente tem essas duas manchetes. Eu quero saber o assunto tratado nas duas. E de acordo com a segunda manchete, qual que é o motivo para o surgimento de novas profissões?
Na questão número 2, a gente também tem uma manchete que fala sobre, né, a questão das máquinas, que nós fomos trocados por máquinas, diz um trabalhador sobre as usinas no Mato Grosso do Sul. Qual que é o problema que é apontado por essa manchete? E depois para vocês explicar o que pode ter causado esse tipo de problema. Então a gente viu aqui, né, que a mão de obra humana está sendo trocada aí por máquinas. Então isso acaba afetando, tá, os profissionais que perdem os empregos porque as máquinas estão tomando cada vez mais o lugar desses profissionais. Bom, então nessa unidade a gente falou um pouquinho, né, sobre algumas profissões do presente e algumas do passado. Então vale a gente relembrar aqui, né, que antigamente existiam as telefonistas, ainda tem, mas é um número bem menor. Tinha os vendedores de leite, que eles passavam de casa em casa vendendo leite. Hoje em dia isso não existe mais no espaço urbano. Pode ser que tenha no espaço rural, mas no espaço urbano a gente não vê. Nós temos os fotógrafos que ainda continuam, né, oferecendo serviços ainda pra gente, só que antigamente eles iam, né, eles ficavam nas ruas e iam até as pessoas para poder fazer as fotos. Hoje em dia, se a gente quer tirar um retrato, quer fazer um álbum, né, com a nossa família, o que a gente faz? A gente contrata um fotógrafo para comparecer no dia que a gente marca, tá? Bom, os acendedores de lampião também, que eu falei que hoje em dia não existe isso mais, tá? Nem no espaço rural, isso já deixou de existir com a chegada da luz elétrica. Bom, os datilógrafos também era uma profissão antiga, hoje em dia não existe mais. A gente tem algumas máquinas de datilografia, mas elas são usadas mesmo só para exposição em alguns museus, né? Tem algumas pessoas que têm em casa também, mas para guardar mesmo, para ter, né? Porque tem uma história para contar. Temos os lavradores, ainda existe essa profissão de lavradores, principalmente no espaço rural. Os ferroviários também existem, mas em menos quantidade, né? A gente sabe assim que são muito menos aí esses profissionais, porque hoje em dia esses ferroviários que trabalhavam aí nos transportes, né, nas ferrovias, hoje em dia não tem muito, né? Então a gente pode dizer que quase não tem muito esse tipo de profissional. E hoje, né, com o avanço da tecnologia, então assim, mudou bastante coisa, então algumas pessoas estão perdendo seus empregos aí, né, por causa das máquinas que estão tomando os lugares das pessoas, né, e a mão de obra fica, né, a mão de obra humana, né, ela é mais cara do que a máquina é mais, você arruma a máquina, ela produz em maior quantidade. Então a gente vai ter que tomar bastante cuidado, porque hoje em dia a tecnologia, à medida que ela avança, vai criando-se novas profissões, mas também vai deixando outras para trás, tá? Então com essas novas tecnologias, as mudanças aí na sociedade, né, surgem outras profissões e muitas profissões que passaram por transformações ao longo dos anos vão desaparecendo. Tá bom? Então esse foi aí o nosso capítulo 5, tá? Que a gente estudou. Tá joia? Então tchau, tchau.